Olá, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Eu sou Gabriela Auxiliadora e estamos em mais uma aula, dando continuidade à nossa série de vídeos, trabalhando aqui os descritores, né? Se você não sabe o que é descritor, a gente já falou sobre, na primeira aula, no primeiro vídeo dessa série, né? Primeiro descritor, a gente fez uma mega introdução referente a esse conteúdo. São conteúdos voltados para a educação básica, ensino de matemática na educação básica, ou seja, ensino fundamental, ensino médio. Se você é estudante de concurso ou está estudando para prestar alguma prova de vestibular, de escola técnica, o que for, você pode utilizar esse conteúdo como revisão. E esses primeiros descritores são descritores que trabalham a parte de geometria. Hoje nós iremos trabalhar o descritor 4, que diz o seguinte: identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, a gente vai resolver aqui algumas questões trabalhando esse descritor. Eu vou só ampliar a tela para ficar melhor para a gente visualizar, para você ver de forma mais clara, né? Vamos dar início, porque são mais, acredito que essa lista tem mais de 10 questões, então vamos lá. Dá uma pausa. Inclusive, se você tiver interesse em receber esse material, tanto esse material quanto das aulas anteriores, a gente vai deixar aqui no box de informações um link para você preencher um formulário solicitando esse material, né? Nos manda seu e-mail e a gente já manda os que já tem prontos, tá? Cada descritor, cada conteúdo, cada tópico, a gente está trabalhando no mínimo 10 questões. Então, vamos lá. A primeira questão. Isabel ampliou uma fotografia de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. O único par de medidas que podem corresponder à da foto ampliada é. Então, estamos aqui com as alternativas. Deixa eu só voltar aqui para a tela para a gente responder. Então, eu tenho aqui, gente, um quadrilátero, né, uma figura de largura de 3 centímetros de largura, certo? E 4 centímetros de comprimento. E aqui eu tenho a minha figura, né? Mais ou menos assim, tá? A questão não veio com suporte, mas imagina que é mais ou menos assim, certo? Alternativa A, 6 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento. Alternativa B, 7 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento. Alternativa C, 9 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Alternativa D, 12 centímetros de largura e 16 centímetros de comprimento. É importante frisar o seguinte, que ele está falando aqui da figura ampliada. Então, se eu vou ampliar essas medidas, eu estou ampliando por valores múltiplos, tá? Então, a gente já percebe aqui que a alternativa A, a gente não tem múltiplo, a B não tem, a C não tem. A única que eu vou ter valores que são múltiplos de 3 e de 4. Na verdade, a A e a B ainda tem, mas não tem de 4, né? Então, a gente já elimina. A única que tem as duas como múltiplos seria a letra D, que é 12 centímetros, que é múltiplo de 3, e 16 centímetros, que é múltiplo de 4. Então, a alternativa correta, a letra D. Já dá aquele pausa e vai respondendo as questões. Não esquece de solicitar o material, tá? Questão 2. Observe os retângulos e as medidas de seus lados. Então, aqui eu tenho 4 retângulos representados aqui. Qual é o par de retângulos semelhantes, né? Quais são os pares que são semelhantes? Lembrando que para que uma figura seja semelhante à outra, as dimensões, seja elas ampliadas ou reduzidas, têm que ser proporcionais, tá? Ou, querendo dizer de forma direta, os lados terão que ser múltiplos, né? Os valores. Então, eu tenho aqui o 3 e o 2, 4 e o 3, 5 e o 4, 9 e o 6. Quais seriam os pares que seriam proporcionais, né? O 3 e o 2 não seria do 4 e 3, porque 3 não é proporcional a 4. A gente não tem uma relação de proporcionalidade. Não seria também proporcional ao 3. Vamos ver se seria proporcional ao 4. 3 e 9, então multiplicou por 3. 2 e 6 multiplicou por 3. Então, seria quem, gente?
Muito bem. Seria a opção 1 e a opção 4. Alternativa correta, alternativa A. Lembrando do conceito, né, de proporcionalidade ou de relação de semelhança entre qualquer figura, tá, gente? Questão 3. João passa horas brincando de aviões de papel, que constrói. Sua avó, sabendo disso, deu-lhe uma folha de papel medindo 60 centímetros por 40 centímetros, conforme a figura abaixo. Então, tá aí a figura, né? Aí ele pergunta, João ficou muito feliz com a surpresa e, para aproveitar melhor o papel, resolveu dividir a folha em 4 partes iguais, mantendo a semelhança com a folha que ganhou, né? Dessa forma, João ficou com 4 folhas de tamanho. A gente já está vendo aqui que ele vai dividir essa folha em 4 partes. Então, eu vou dividir aqui 40 por 4 e vou dividir aqui 60 por 4. Então, a alternativa correta, vamos ter a letra A, né? Já está aqui como opção. Porque 40 dividido por 4 é 10 e 60 dividido por 4 é 15. Precisaria fazer as outras opções? Não. Por isso que eu digo que quando a gente tem questões de geometria, que ela vem com suporte, vem com desenho, a gente já pode ir especificando ali no desenho, na imagem, as informações dadas, porque através dessas informações a gente encontra, a gente acha o resultado da questão, tá certo? Nesse nosso caso, a gente achou diretamente olhando para a figura, né? Dividiu em 4 partes, então peguei as dimensões e dividi por 4. Então a gente encontra o novo retângulo formado, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Diz o seguinte: um quadrilátero possui as seguintes características. Todos os ângulos têm a mesma medida. Então, está aqui essa informação. Todos os ângulos têm a mesma medida. Ok. Todos os lados têm a mesma medida. Ok. Suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares, gente. Que figura é essa? A gente está falando de quê? A letra A, losango, quadrado, retângulo, trapézio. Retângulo e trapézio não entrariam, tá? Qual a diferença do quadrado para o retângulo, o losango nesse caso? As diagonais do losango, elas não são perpendiculares. Elas não têm a mesma medida, não são perpendiculares. Então, a alternativa correta é a letra B, quadrado, tá? Então, uma questãozinha de conceito para a gente relembrar. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte: na malha quadriculada abaixo estão representados 4 quadriláteros. Está representado aí. Nesta malha, os trapézios representados pelas figuras são. Vejam, trapézio é toda figura geométrica, todo quadrilátero onde ele tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, tá? Então, aqui eu tenho a figura 1, onde os lados são paralelos, os opostos, todos os casos. Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. Então, esse aqui não é um trapézio. A terceira figura representa um retângulo, então os lados opostos são paralelos. Então, aqui não, aqui é trapézio e aqui é trapézio, tá? Então, seria a figura 2 e 4, que está na alternativa D. Então, lembrando lá do conceito de trapézio, mais uma questãozinha que a gente está trabalhando só o conceito, ok? Vamos para a próxima questão. Já estamos na 6ª questão, rapidinho, para ir para as demais, tá? Observe os quadriláteros abaixo. Então, tá aí 6 figuras, né? 6 quadriláteros, e ele pergunta o seguinte: dentre essas figuras, dentre eles, são paralelogramas das figuras de números. Gente, paralelogramos, para a gente lembrar na questão 6, né? Paralelogramos, ele tem o seguinte, eles têm lados paralelos, tá certo? Então, eu vou ter aqui o 1 como sendo paralelogramo. O 2, ele seria paralelogramo? Não, né? Ele tem lados que não são paralelos. Na verdade, não tem um par de lados que seriam paralelos aqui. O 3 seria paralelogramo? Também não. O 4, ele é paralelogramo.
O 5 não é paralelogramo, porque eu tenho um lado não paralelo. Então, o 6 é paralelogramo. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, a gente consegue identificar aqui na figura, tá? Aí, vamos para a próxima questão 7. Deixa eu só ampliar aqui. A gente já dá aquela pausa, tá? Visualiza a questão, tenta responder e a gente já vai ver aqui o resultado. Veja os desenhos abaixo. Então, tem aí 1, 2, 3, 4, 5 desenhos. É mais essa parte inicial, é mais a questão. São mais questões de conceitos referente a quadriláteros, tá, gente? Então, estamos aqui revisando os conceitos de quadrilátero. A questão 7 diz o seguinte: os desenhos que representam retângulos, tá? Que seria o retângulo? O retângulo ele vai ter quatro ângulos de 90 graus. Ele vai ter os lados opostos paralelos são iguais, tá certo? E que mais que a gente pode dizer, né? Seria aqui a alternativa. Vamos analisar cada uma, né? A1 ela seria um retângulo, que é um quadrado, todo quadrado ele é retângulo. O 2 ele é um retângulo, tá? O 3 ele não está indicado aqui como ângulo reto, então ele não é retângulo, tá certo? Não é. O 4 ele é retângulo. E o 5 é a mesma coisa, ele não tem aqui, eita, ele não tem o ângulo de 90 graus, então, identificado aqui. Então, ele não é retângulo, tá? Então, a alternativa correta 1, 2 e 4, alternativa B, tá? Vamos para a questão 8. Deixa eu só visualizar se a gente está conseguindo aqui ver bem as questões. Aí você dá uma ampliada para visualizar bem a questão, tá? Dá uma ampliada aí, eu acredito que dê para ver tranquilamente, né? Vamos para a próxima questão 8, uma questão interessante também, de identificação, tá certo? Questão 8 diz o seguinte: no quadrado ABCD traçou-se o segmento DE, conforme indicado na figura. O nome do polígono é BCDE. Gente, eu gosto muito de falar gente, né? Mas eu gosto muito, realmente, de marcar aqui, ó, a imagem. Todo desenho que ele me dá, eu vou utilizar toda oportunidade para sinalizar aqui na figura que ele está me perguntando, ó. Tô marcando quem? Tá marcando quem, prof? O, E, B, C, D. E volta aqui para o quadrilátero, né? Que quadrilátero é esse? Ele quer saber isso. Que quadrilátero seria esse? Seria um losango? Seria um retângulo? Seria um triângulo ou seria um trapézio? A gente tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Então, ele seria o trapézio. Aqui eu vou ter uma base maior e aqui eu vou ter uma base menor, né? Aqui eu poderia dizer que é a altura e aqui o lado não paralelo, tá certo? Um outro lado qualquer que não é paralelo ao BC. Então, a alternativa correta seria a letra D. Questão 9, maravilhosa questão 9. Vejam que são questões rápidas, de conceitos rápidos referente a quadriláteros. Está revisitando os conceitos básicos de quadrilátero, tá? Então, vamos à questão 9. Observe abaixo um mapa, uma parte do mapa de uma cidade, né? Está lá a rua a Praça da Bandeira, e a rua B. Nesse mapa, a Praça da Bandeira tem forma de um, ele quer saber o formato. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um lado que é maior, outro lado que é paralelo a esse, que é menor, e tenho dois lados que não são paralelos. Então, aqui eu posso chamar de base menor, e aqui base maior, e os lados não paralelos. Então, a gente já viu que isso aqui é um trapézio, ok? Alternativa correta, letra C. Mais uma vez, se quiser receber esse material, responde lá no o questionário que tem aqui no box de informações, que aí a gente envia gratuitamente, tá, gente? Esse material. É só porque não dá para a gente colocar aqui, vocês mandam um e-mail
e a gente já responde com o material, ok? Ah, e outro ponto, se você estiver estudando para concurso, também vou deixar aqui no box de informação nosso grupo de concursos, de matemática para concursos, onde a gente tem disponibilizado materiais, e-book, lista de questões, resolução de questões e grupos de resolução de questões a preços simbólicos. Mas o grupo do WhatsApp é um grupo gratuito para a gente disponibilizar material, tá? Então fica a dica aí. Um polígono tem as seguintes características: ele tem 4 lados, todos os lados têm a mesma medida, os lados opostos são paralelos, eles não têm ângulos retos. Olha só, ele não tem ângulo reto, isso aqui já é uma informação, então ele não pode ser um quadrado, ele não pode ser um retângulo, tá? Ele pode ser um trapézio? Pode ser um trapézio, mas a gente sabe que tem um trapézio retângulo, né? O que é um trapézio retângulo? É que possui um ângulo de 90 graus, tá certo? Todos os lados têm a mesma medida, então a gente já sabe que não existe, né, o trapézio ele ter todas as medidas. Os lados opostos são paralelos. O trapézio não tem lados opostos paralelos, tem apenas um par de lados paralelos. A alternativa correta é a letra D, losango, tá? Que essa é justamente a definição de losango. Questão 10, vamos lá para a questão 10, não, questão 11. Então, essa lista aqui realmente teve mais de 10 questões, vejam que maravilha, né? Essa lista veio com 12 questões. Observe o hexágono regular. O que é um hexágono? É um polígono que possui 6 lados, desenhado na malha quadriculada abaixo. Então, tá aí a figura unindo os pontos, unindo o vértice F, então aqui eu tenho uma vértice F, com o ponto C, obtemos 2 quadriláteros. Esses quadriláteros são, então eu vou pegar aqui e vou unir, né? Esse segmento aqui com esse segmento aqui. E aí eu formei 2 quadriláteros. Ele quer saber que quadrilátero é esse, tá? E aí eu vou ter 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Que quadrilátero é esse que a gente vem falando? Trapézio. Próxima questão, questão 12. Questão 12. Para uma atividade de matemática que solicitava a construção de quadriláteros e a escrita de suas propriedades, Paulo pediu a seus alunos para construírem um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, mas seus ângulos não medem 90 graus. Questão 12, né? Qual quadrilátero ele pediu para seus alunos construírem? Então, voltando aqui para a informação da questão, tá? Tem os lados opostos paralelos, mas seus ângulos não medem 90 graus. Os lados opostos não pode ser o retângulo, e pelas mesmas razões que a gente vem falando até aqui, ele não pode ser o trapézio, porque o trapézio ele não tem os lados, né, opostos paralelos, ele tem apenas um par de lados paralelos. Então, a alternativa correta é a letra C, por eliminação. Pessoal, por hoje é isso. 12 questões de quadriláteros para a gente revisar o conceito e relembrar. Bons estudos e até a próxima. E bora aprender matemática.